Salve, salve, pessoal! E aí, meus queridos alunos? Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um módulo, módulo 52. Sejam bem-vindos, né? Deixa eu colocar nosso banner aqui de costume. Sejam bem-vindos todos e todas, meus queridos alunos. Estamos aqui iniciando mais um módulo com novas disciplinas, novos desafios, novos mapas, novos estudos, novos aprendizados, né? Caminhando aqui, trilhando um caminho para o sucesso, para o curso de filosofia, né? E já trago boas novidades, recados, lembretes nessa nossa primeira aula, que vai ser a aula de pensamento crítico, né? Desejo uma boas-vindas a todos os alunos que estão aqui, alunos de filosofia, sociologia. Para quem ainda não me conhece, sou o professor mediador Lucas Lopes. A professora Samanta também de sociologia estará cuidando no chat, de olho ali também acompanhando. Temos uma equipe prontamente aqui disposta para ajudá-los, auxiliá-los, para que tudo isso seja feito da melhor forma possível, sempre para atender a todos, né? Para a gente construir esse caminho junto, afinal a educação não se faz sozinho, né? Esse ensino não se faz sozinho. E não é porque o ensino é à distância que a gente tem que estar distante, né, digamos assim. E antes de eu passar até mesmo alguns recados, vou chamar aqui a professora mediadora Bianca, pois eu tenho um recado muito importante para os alunos de filosofia também. Olá, professora Bianca, boa noite, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem, Tudo gente? certo? Tudo bem, professor? Tudo bom. Vou começar primeiro pelos recados mais comuns, né? Pessoal, Vamos lá. aquele recado de sempre, né? Essa vale para todos, filosofia e sociologia. Atente ao prazo de entrega das atividades, pois essa semana está começando o módulo 52, nosso primeiro dia de aula ao vivo, mas o módulo já começou segunda-feira e, como você sabe, de costume, começa já com as atividades de estudo 1 e o mapa. Então, foco no mapa, foco na atividade de estudo 1. Se tiver dúvida, o professor Eduardo, que estará aqui brilhantando na sala daqui a pouquinho, só após os recados, ele gravou um tutorial bem bacana, instruindo, orientando, mostrando o caminho do mapa, da atividade, não é mesmo? Não tem erro, pessoal, e também falei com o mediador ali, que está sempre auxiliando. Não se esqueça da enquete da aula, que eu vou estar disponibilizando no chat aqui para vocês também. E, além disso, outros recadinhos. Você que ainda não segue o curso de filosofia, até mesmo o curso de sociologia da Unicesumar no Instagram, siga nosso curso, porque tem um recado muito especial para vocês do professor William, que ele gravou falando sobre o seu propósito, falando sobre o propósito na graduação. É uma informação que ele traz que agrega muito para a gente, né? Pois a gente aqui não está falando só de conteúdos curriculares, mas de uma formação profissional, uma formação para a vida. Então siga lá o Instagram, marque a gente, poste seus stories, mencione a gente lá, a gente vai estar sempre compartilhando. É uma nova forma de interagir, né, pessoal? Uma outra forma, um outro canal da gente estar juntos aqui, participando e colaborando, construindo esse conhecimento, né? Bom, então tivemos já recadinho do Instagram, recadinhos das atividades, e agora eu passo um recado um pouco mais pontual e específico para o pessoal de filosofia, né? Igual eu disse, dúvidas, entre em contato com o Fale com o mediador. E nisso eu anuncio a vocês que agora a mediadora que irá tomar conta dessa turma de vocês do terceiro ano será a professora Bianca, desse meu lado aqui, pois o curso de filosofia está crescendo, está evoluindo, e devido às organizações, agora a gente está desenvolvendo um aspecto de mediadores direcionados para cada turma. Eu, que vocês já me conhecem aqui de algumas datas, digamos assim, de uma história, estarei cuidando de quem está chegando no curso, estarei voltado um pouco mais minha atenção para as primeiras turmas. E vocês agora ficarão nas mãos da professora Bianca, uma excelente profissional, super competente, e eu também estarei, digamos assim, auxiliando, dando todo apoio. Não se angustiem, não se desesperem, porque a gente ainda faz parte de todo mundo da mesma equipe. Só adianto, caso você for mandar mensagem lá com o Fale com o mediador, não estará mais meu nome lá, agora estará só a professora Bianca, pois ela estará desenvolvendo esse trabalho mais centrado para a turma do terceiro ano, acompanhando as aulas curriculares da turma do terceiro ano e o estágio, enquanto eu vou ficar mais agora com a turma do primeiro ano, tá, pessoal? Esse recado assim, mas então agora deixa eu chamar quem vai abrilhantar, né, nossa aula de hoje, quem vai ser a estrela aqui, o professor Eduardo, que vai daí contar com a mediação agora, a partir disso, da professora Bianca, daqui para frente. Meus queridos alunos do terceiro ano, desejo sucesso nessa caminhada, ó, sigam em frente rumo do seu propósito, não se esqueçam de todo o nosso ensinamento, e eu também vou estar sempre por aí, tá, pessoal? Isso aqui é só questão de organização mesmo, não é nada demais. Bom, professor Eduardo, ótima aula aí, professora Bianca, siga aí o baile. Opa, estaremos aí, gente, ó, não chorem. Nós ainda teremos contato aí com o professor Lucas, né?
Então, a gente prossegue aí nessa jornada pelo conhecimento, né? Apoiando uns nos outros, né? Que a gente venha se ajudar. O professor Eduardo vai estar aí dando início, né? Boa noite, professor. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos aí, ó, que estão conosco. Agora vai ser a disciplina de pensamento crítico e, professor Eduardo, eu já estou vendo aí os comentários, né, dos alunos sobre a questão ali das atividades, né, tanto do mapa quanto da atividade 1, o pessoal já está comentando, né, só ressaltando para o pessoal que nós temos aí o vídeo explicativo, está tudo postado lá no estúdio, né, então tem uma explicação a mais, para vocês que apenas leram, né, o enunciado da atividade, então vamos atrás do vídeo, mandem mensagens para a gente, que a gente tenta esclarecer o melhor possível para aí auxiliar todos os alunos. Professor, eu vou te deixar aqui, okay. Provavelmente a professora Priscila, ela vai entrar só para dar mais um recadinho, mas aí você pode estar dando aí continuidade, tá bom? Joia. Boa aula, estamos aí, qualquer coisa é só me chamar. Legal. Então, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Eduardo, né? Vocês estão aí já acompanhando a gente aí nos vídeos e no livro. E eu espero que a gente tenha aí uma disciplina muito boa, muito proveitosa. Quero dizer para vocês, assim, que não é porque está longe aí seguindo o discurso do Lucas, não, a gente está próximo sim, né, e tentar fazer a abordagem aí na melhor forma possível, e façam mesmo as perguntas, eu vou tentar estar mais concentrado na aula, mas aí eu chamo a Bianca aí mais ou menos no meio da aula, e depois no finalzinho também, e aí a gente faz um momento de resposta aí das perguntas de vocês, aquelas perguntas que a gente não conseguir responder aí também na hora, a gente acaba respondendo depois por e-mail, importante, faça perguntas, tá? Interaja, participe da aula, que isso aí faz bastante diferença para nós que estamos aqui e para vocês também, que aí eu acredito que pode somar bastante. Só para a gente começar a pensar e a falar sobre isso, né? A gente tem que primeiro tentar colocar a disciplina, né, dentro do curso. Qual que é o papel do pensamento crítico, né? Nós conseguimos ter um pensamento geral sobre isso, senso comum, sobre a importância de refletir criticamente e tal. Mas refletir criticamente também tem muito a ver com o perfil profissional. Tá? Isso aqui é bastante importante. Eu acredito que a grande maioria de vocês pensa em acabar lecionando ou fazendo palestras. Então, é um meio acadêmico, principalmente. Então, dentro do meio acadêmico, a reflexão crítica, ela é altamente exigida e exigida com qualidade, tá? Então, para a gente dar uma abrida aqui, começar a pensar sobre a importância do pensamento crítico, o pensamento crítico, ele tem a ver com o quê? Tem a ver não só com criticar tudo, mas com a crítica organizada, com uma crítica bem elaborada, com uma crítica que segue regras e padrões, que vão estar, então, aí envolvidos com a publicação de artigos, com as suas aulas, com participação de congressos, tá? Até mesmo com a leitura. Então, essa primeira aula, eu tentei dar uma pegada para a gente tentar trabalhar essa parte mais voltada para lógica textual, sabe? Pensar o texto, pensar o argumento, pensar o contra-argumento, como trabalhar isso, ok? Vou tentar dar uma mostrada para vocês. Eu trouxe um texto do Nietzsche aqui para a gente dar uma refletida sobre ele juntos e mostrar como que você pode aplicar o método, tá? Agora sim, um pouco de dificuldade nós sempre vamos ter. Tá? Se fosse fácil, né, não precisaria estar aqui, né? Essa é a ideia. Então, um pouco de dificuldade sempre há, tá? Mas eu sempre tento diminuir o máximo possível e mostrar que com prática você consegue vencer as dificuldades que se põem, ok? Então, aí, para a gente tentar ir começando, né, deixa eu tentar mudar aqui nosso local de estudo, né? Aqui para pôr na tela aqui para vocês, tá? Aí, pôr os slides aqui. Ok. Então, aí nós vamos tentar trabalhar o quê? Qual que é a proposta, né? Então, eu gosto muito da Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt hoje, falando de pensamento filosófico, ela tem uma reflexão bem completa, sabe? Política, sociológica, filosófica, e eu sempre gosto de chamar ela para pensar e refletir, principalmente porque é bem próxima da gente. E uma das reflexões da Arendt que mais me provocou e mais nos provoca quando lemos os textos dela é justamente
o idiotismo que existe hoje na sociedade. A sociedade voltada excentricamente para pensar apenas em si mesmo. Então isso é um problema monstruoso que nós vivemos, que tem levado as pessoas, pensando em si mesmas, a simples existência bruta. Ou seja, existir por existir, sem nem mesmo refletir, sem nem mesmo pensar. Então a pessoa acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar. Isso é um problema, tá? E de certa forma, a gente é que tinha que achar uma solução, principalmente nos nossos cursos de filosofia e sociologia, que são cursos de reflexão crítica sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre a sociedade. E daqui tem que sair a resposta. O problema é que muitas vezes, até nós mesmos, professores, corremos o risco de entrar nessa roda de hamster e ficar presos nesse fluxo de acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir, que é a existência bruta. E tentar romper com isso daí, ser diferente, pensar diferente mesmo. E esse talvez é o grande desafio do pensamento crítico, de conseguir pensar a realidade e fazer diferença nela. E isso daí a gente vai fazer não só no dia a dia, não só nas nossas vidas, mas também na literatura, nos estudos. E isso aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma coisa que pode fazer bastante diferença no curso de vocês é isso. Pense criticamente. Eu lembro que quando eu fiz meu bacharel, e eu sempre tive essa pulga atrás da orelha, essa pulga crítica, que a minha mãe colocou desde quando eu era pequenininho, de tanto pegar no meu pé. Opa, deixa eu abrir um pouquinho aqui, que nós temos a professora Priscila aí conosco. Oi, Priscila, boa noite. Olá, Eduardo, tudo bem? Gente, sim. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava aqui nos bastidores, só ouvindo o professor Eduardo falando com vocês, e eu tô vendo vocês comentando aqui no chat. Olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, que talvez nem o professor Eduardo saiba, mas eu comentei com o professor Lucas e com a professora Bianca, tá? Gente, olha, eu quero confessar para vocês que eu li este livro, porque a gente acompanha durante as produções, esse livro do pensamento crítico, e olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu fiquei apaixonada por essa discussão. E o professor falando, né, desenvolvam o pensamento crítico de vocês. E olha, sem dúvida alguma, eu falo que é impossível a gente viver na sociedade que a gente vive hoje, profissionais qualificados aí, no ambiente profissional de trabalho, no mercado de trabalho, na educação, na docência, se a gente não tivesse pensamento crítico, tá? Então, assim, não são achismos. Aqui o professor apresenta para vocês a base da construção do pensamento crítico. Então, aproveitem, porque isso não é para dar uma aula de filosofia ou uma aula de sociologia. Isso é para a vida de vocês, para viver em sociedade. Então, desenvolvam esse pensamento crítico. E olha, professor, falando desse pensamento crítico, os nossos alunos, eles já estão no 3º ano do curso. Eu falo que já passaram da metade do curso. Então, isso é um bom sinal, né? Eu falo que a gente agora já está mais próximo do fim do que do início. E é exatamente por isso que eu queria convidá-los, para aqueles que ainda não viram, tá? Eu gostaria de convidá-los a entrar lá no estúdio e verificar que no nosso banner de rolagem dentro do estúdio tem um convite diferente para vocês, que é de um desafio nacional. Pois é, gente, a Unicesumar, inovando como sempre, tendo esse compromisso com vocês, com a formação de vocês, com a aproximação da futura profissão de vocês, que desenvolveu esse projeto, que é super bacana, e para participar deste desafio nacional, simplesmente basta fazer a inscrição no link. Vou pedir para os professores mediadores colocarem para vocês aqui o link também no chat, e também está lá no material da disciplina, ok? Na sala do café. Então, vocês têm até o dia 30/5 para entrarem nesse link,
Aqui, ó, professora Bianca já colocou para a gente aqui no chat, é só entrar nele, deixar aí já salvo para vocês se inscreverem. Se inscreveram no Desafio Nacional, basta depois caprichar no mapa da disciplina do professor Eduardo, e caprichar bastante, colocar nesse modelo, que está lá também no material da disciplina, no modelo do desafio e participar. Mas eu quero dar uma dica, até porque nós estamos falando tanto do pensamento crítico, né? Eu quero dar uma dica. Leiam atentamente o edital. A gente precisa sempre ter essa clareza sobre todo esse conhecimento que a gente tem daquilo que a gente vai estar participando. Então, leiam atentamente o edital, mas se inscrevam no desafio e participem com o mapa. Uma pessoa me perguntou assim, um aluno me perguntou, mas professora, vai ter algum custo para isso? É obrigada? Não, ninguém é obrigada e não tem custo algum. Contudo, o mapa a gente tem que fazer mesmo, não é? O mapa é uma atividade avaliativa da disciplina, tem um peso grande dentro da disciplina, então não dá para deixar de fazer. Então, por que não participar? Pelo contrário, eu vou aqui falar para vocês as vantagens de quem participar. Olha, vale horas complementares e para os primeiros colocados a gente tem prêmios super bacana. Tem prêmio sim, professor Rony, tá? E o prêmio aqui, gente, dentre os prêmios, porque eu acho que isso foi uma tacada muito bacana, está aqui uma referência no LinkedIn de vocês, uma recomendação minha para vocês. Olha o quanto isso pode fomentar o currículo de vocês. A gente sabe que hoje os profissionais, eles são muitas vezes encontrados através de canais como o LinkedIn. Então, tendo lá uma referência, você estudando na Unicesumar, sendo aqui qualificado e ainda tendo uma recomendação profissional, gente, o currículo de vocês vai bombar. Vocês vão sair daqui, com certeza, aptos e qualificados para enfrentar qualquer desafio da profissão. Então, não deixem de participar. Lúcio está dizendo aqui, ó, que já se inscreveu, hein? E eu quero que, assim como o Lúcio, todos vocês participem, né? Todos vocês participem. Olha só que bacana, a Helenilda está aqui com a gente. Olha, a Helenilda faz o curso de História, então também já me conhece, que eu também sou a coordenadora de História. E é isso aí, Helenilde, terminando História, vem fazer Filosofia aqui. E fica aqui com a gente e assista aqui a aula do professor Eduardo. Não é bacana, Eduardo, esse tipo de ação? Opa, tranquilo, muito bom. É isso aí. Então, pessoal, eu vou continuar acompanhando vocês na aula, mas pelo chat, e passo a palavra ao professor Eduardo, tá bom? Olha, um bom aproveitamento dessa disciplina para todos, tá? Ok. Ok, pessoal, retomando então, vamos lá. A questão é o seguinte, a questão bem pegando até o gancho da professora aí, sobre a questão acadêmica e profissional, é que a necessidade do pensamento crítico, além dela ser importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a gente pensa aí no caso da Hannah Arendt, que foi uma jornalista que noticiou o caso Eichmann, que eu até recomendo que vocês pesquisem. Ela tem um livro, né, o caso Eichmann, que ela vai falar de quando ela vai assistir o tribunal sobre Eichmann, sobre a condenação de um dos líderes nazistas, e ela percebe que o problema não era o líder nazista, o problema era aquela pessoa sem crítica. Ele simplesmente estava cumprindo ordens. E aí esse negócio de eu estar simplesmente cumprindo ordens, isso é um problemão monstruoso, não só para a minha vida particular, mas para toda a sociedade, ok? Então, como professor, e aí como profissional, isso aí é muito importante. É conseguir sair desse só cumprindo ordens e conseguir fazer diferença, tá? Diferença na sociedade, diferença como profissional. E aqui eu quero chamar a atenção para você de uma coisa importante. O que é preciso para o seu curso fazer muita diferença? Uma coisa simples, gente. Pesquisa. Marca isso daqui, ó. Eu vou até pedir uma ajuda aqui Aqui, ó.
pedir uma ajuda aqui, olha lá, e o Platão ele entrou com o texto errado. Ok. Mas o que é preciso? É preciso, acima de tudo, estarmos aí trabalhando pesquisa, tá? E muitas vezes nós não fazemos isso. Opa. Aí, agora sim. Pegar a ajuda do Platão, entrou a ajuda errada. Ok. O importante é a pesquisa, e não tem como. Às vezes nós entramos no curso e assistimos aula, fazemos atividades, mas o que marca você, o que você realmente leva para muito tempo, olha, falar para vocês, eu fiz meu bacharel há mais de 20 anos, e eu lembro da minha pesquisa do meu curso de bacharel, do meu TCC do meu curso de bacharel. Por quê? Porque o que você pesquisou, o que você trabalhou, o que você leu, isso você guarda e leva para muito tempo. Tá? E aquilo que a professora falou sobre o currículo, principalmente para quem almeja a área acadêmica, o currículo é muito importante. Então, aproveite, procure um grupo de pesquisa. Eu mesmo trabalho com um grupo de pesquisa. Fala, professor Eduardo, eu já estou aqui do meio para o fim, o que eu faço? Eu quero pesquisar, eu quero publicar, eu quero entrar nesse mundo acadêmico. Ó, legal, manda um e-mail para mim, fala assim, ó, eu quero trabalhar, eu tenho uma ideia, eu quero publicar, e o que eu puder ajudar, eu ajudo. Tá? A gente vai estar aí para isso. Eu quero até trabalhar essa ideia de que o importante nosso aqui como professores não é só chegar aqui e dar aula também não. A ideia é ser parceiro nesse trabalho, tá? Parceiro na tua formação, ok? Então aí, grava isso aí, vai atrás da pesquisa, procura saber o que é preciso para publicar, e aí você já vai fazer diferença, poder fazer diferença nesse primeiro momento. Mas para isso a gente precisa organizar o pensamento. Eu até vi alguns colegas de vocês falando que, professor, olha, a didática até que é boa, mas o conteúdo é difícil. A grande dificuldade desse conteúdo não é o conteúdo em si, mas é a nossa formação. Muitas vezes, e o que acontece na maior parte, infelizmente no Brasil, é que houve uma dissociação em algum momento do português, que nós aprendemos na escola, com o pensamento lógico. Nós aprendemos a escrever um texto, a elaborar frases, mas sem o pensamento lógico. Aí, quando chega na universidade, você precisa escrever um artigo e você precisa conectar escrita com pensamento lógico, aí, como nós nunca fizemos isso, aí trava mesmo. Ok? Então, o que acontece? Nós aqui vamos estar, durante essa disciplina, tentando encaixar isso daí, que em algum momento aí nas nossas formações, eu falo isso da minha parte mesmo, que todo momento que eu estudei, eu sempre eu tive excelentes professores até de português, de redação, de escrita, mas sempre faltou aquele que desse o pensamento lógico. O pensamento lógico faz parte da escrita. Porque quando nós escrevemos, alguém vai ler, a pessoa usa a lógica, o raciocínio para poder interpretar. Então, o pensamento lógico, ele vai estar diretamente conectado com a produção de texto, com a fala, com o diálogo. E aí, eu quero que você pense o seguinte, que no dia a dia, você já usa o pensamento lógico. Ok? Aquele negócio de premissa maior, premissa menor, conclusão, você já usa isso na prática, tá? Não é mistério, ok? Você já usa no dia a dia. O que é o conhecimento? Conhecimento não é uma coisa que eu invento ou que cai do céu. Conhecimento é a habilidade de relacionar elementos, relacionar ideias. E as premissas nada mais são que relações de termos e relações de ideias. Essas relações de ideias nós já fazemos no dia a dia. Quando você acorda e fala com a tua esposa, ou com a tua mãe, ou com os teus filhos, você já tem toda uma argumentação organizada, introdução, desenvolvimento e conclusão. A questão é, na prática, nós usamos o pensamento lógico. Só que na caneta a gente não está habituado a isso. O que você vai ter que fazer para que essa disciplina faça bastante diferença para você. E é aí que eu acho que é importante. É conseguir tirar esse que é só do diálogo e conseguir fazer a produção escrita. Fazer com que o pensamento crítico, que nós muitas vezes temos, também seja expresso na ponta do lápis. Tá? E esse que é muitas vezes o desafio. Então, para a aula de hoje, que eu vou trabalhar, eu só vou dar essa abertura para a gente entender o que é a argumentação lógica. Ok? Aí fica mais fácil da gente conseguir depois abordar o texto de Nietzsche. A argumentação lógica, aqui existe um modelo bem padrãozão, tá? É bem tranquilo isso daqui. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Um aluno até perguntou aqui, professor, o que vem primeiro? Premissa maior, premissa menor, tem algum problema? Não. Existe uma ordem clássica. A ordem clássica é premissa maior, premissa menor e conclusão. Mas essa ordem das premissas, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o tipo de pensamento. Vou ajudar vocês, presta atenção em mim. Ó. Indução é do menor para o maior.
ok? É do pequeno para o grande. Então, numa indução, a primeira premissa vai ser a menor, a segunda a maior, ok? Mas isso não é obrigatório. A ideia é que há um desenvolvimento do menor para o maior. Dedução ao desenvolvimento do maior para o menor. Isso está presente em todos os textos. Olha esse texto aqui, que é o texto que está no livro. Tá? É bem simples. Ó. Todo homem é mortal. Aristóteles é homem. Logo, Aristóteles é mortal. Então, eu vou te mostrar o que são os termos. Então, aqui, por exemplo, ó, a palavra homem é um termo, a palavra mortal é outra, e Aristóteles é outra. São 3 palavras que tem o texto. E como é que eu sei qual é o maior e qual que é o menor? Essa ideia de maior e menor são categorias. Então, por exemplo, aqui, mortal é uma categoria maior que homem e maior que Aristóteles. Por quê? Mortal são todos, tanto homens quanto mulheres. Aristóteles e homem. Ó, o termo homem é maior que o termo Aristóteles, porque indica todos os homens. Aristóteles é uma pessoa só. Então você tem um procedimento do maior para o menor aí, ó. Todos são mortais, todos é o maior. Todos os homens e também Aristóteles. Então você tem mortal, homens, Aristóteles. Então ele vai afunilando do maior para o menor, indicando que já é um pensamento dedutivo, ok? Então isso daí é importante. Agora, é claro, você que vai escrever ou que vai ler hoje, que nós usamos um português, uma linguagem bem mais fluida, não tão técnica como era na época, você não precisa ter isso decorado. Tá? Você precisa conhecer, saber que existe. O que você precisa ter decorado e usar é que existe dedução e indução. Do maior para o menor, do menor para o maior. Isso daí, se você for fazer um artigo científico, vai exigir isso de você. Quando você for fazer o seu TCC, vai exigir que você saiba disso. Por quê? Porque é uma reflexão, é a lógica. Você vai partir do maior para o menor ou do menor para o maior. Por exemplo, aqui pensando em sociologia, que nós temos o grupo de sociologia também, né? Por exemplo, sociologia e filosofia também. Se você for fazer um artigo, nós vamos trabalhar com seres humanos aí, vamos trabalhar com pesquisa. Então, nossa pesquisa sempre vai ser indutiva. Por quê? Porque nós nunca temos como pegar a opinião de todos os seres humanos. Então, nós sempre vamos pegar uma amostragem. Você vai fazer uma pesquisa na cidade de Maringá, ou na cidade de Curitiba, ou de São Paulo, você vai selecionar um grupo. Esse grupo, ele é um menor. E a partir desse grupo, você vai chegar a uma conclusão maior. Qual que é a premissa? A premissa é, o que é verdade para um grupo, também é verdade para todos. O problema é que essa premissa nem sempre é verdadeira. Porque nem sempre o que é verdade para um, é verdade para todos. Ok? Então, a indução é a base das pesquisas científicas na área de humanas. Porque não temos como fazer todos para o mínimo. Então, você vai ter que sempre conhecer o pensamento indutivo. For fazer artigo, for fazer pesquisa, for preparar uma reflexão, você sempre vai estar partindo da parte para o todo, e não do todo para a parte. Ok? Matemática, aí sim, matemática é pensamento dedutivo. Parte do todo, sempre bem exato para a parte. Ok? Então é aí que há uma diferença boa. Ok. Entendendo isso daqui, nós temos que pensar o seguinte, que isso aqui também existe em linguagem acadêmica. Todo artigo que você ler, todo livro que você lê, ele é escrito com introdução, desenvolvimento e conclusão. Básico, né? Mas todo parágrafo é introdução, desenvolvimento e conclusão. E a dica é você aprender a ler assim. Já lê o texto procurando introdução, desenvolvimento e conclusão. Outra forma de ler esse texto é você perceber que tanto o texto quanto as ideias, relacionam termos. Então todo o texto vai ter premissa maior, premissa menor, desenvolvimento. Ok? Você vai ter, ou para não misturar a ideia de maior e menor, você tem duas premissas, premissa 1, premissa 2 e conclusão. Você pode ter assim também. Ok? Então você vai encontrar isso em qualquer parágrafo. Você pega um parágrafo de qualquer livro e você vai encontrar premissa 1, premissa 2 e conclusão. Por quê? Porque essa é uma forma lógica de raciocinar. Que você, assim como eu, também já faz na prática. A questão é que a gente nunca observou isso no texto. E nem foi treinado para observar isso no texto. Quando você começa a observar isso no texto e começa a perceber isso, o teu texto, a tua fala, a tua argumentação tem mais qualidade, mais objetividade e mais clareza. Ok?
É aí que às vezes confunde todas as coisas aí para nós. Ok? Então, antes de eu entrar aqui no texto do Nietzsche, eu vou chamar a Bianca, né? Ver se a Bianca tem alguma questão aí para nós podermos estar discutindo. Oi? Aí, ó. Oi. As perguntas pontuais, né, que a gente teve aqui foi mais em relação, assim, o Lúcio perguntou, pediu para o senhor postar, né, o seu e-mail, compartilhar, porque o senhor comentou, né, da questão da importância da pesquisa, né, do grupo de pesquisa, esse engajamento, toda essa interação, né. A professora Priscila ainda enfatizou, né, a questão da pesquisa, o quanto ela é realmente algo primordial aí nessa nossa jornada acadêmica, né, para pensar no mercado de trabalho fora. São mais esses comentários por enquanto, professor, não teve nada assim diretamente para o conteúdo. Ah lá, o e-mail já está logo ali. Legal, gente, eu já deixei o e-mail para vocês, e aí eu vou até falar devagarzinho a ideia é assim, quer pesquisar, vá atrás. Quer uma dica minha? Eu hoje, como quem estudou, o arrependimento meu, eu devia ter produzido um artigo por ano, pelo menos, no meu bacharel. Terminei o bacharel com um artigo só. Tá? E eu vou dizer para você, como as pessoas entram às vezes no bacharel assim, tão, não sabe, meio perdidas, e não tem orientação, a maioria, 90% das pessoas, 99%, termina às vezes nem com um único artigo. Mas poderia você entrar no curso e publicar um artigo a cada 6 meses? Poderia, ok? E assim, precisa de apoio e de ajuda. Então, querendo, a gente está aí para ajudar. Eu tenho feito algumas pesquisas em filosofia, eu faço pesquisa na Hannah Arendt, eu faço pesquisa com os filósofos decoloniais, eu faço pesquisa um pouco com Platão, alguns filósofos antigos. E aí fica o desafio para vocês pensarem isso aí, ok? Oi, Bianca. Chegou aqui uma pergunta que envolve, né, mistura um pouquinho da questão da lógica com pesquisa, né? O Marcelo coloca aqui, em muitas pesquisas é observada uma tendência. As tendências, elas são indutivas ou dedutivas? Como que fica essa questão, professor? Ok. Aí tem que perceber qual que é a ideia da tendência. O que você está chamando de tendência é pressuposto? Se é pressuposto, aí é outra coisa, né? Agora, se é perspectiva, né? Aí sim, se é perspectiva, aí nós vamos ver como tendência. E aí, é claro, numa pesquisa, e aí talvez essa que é aí que às vezes bagunça um pouco, a pesquisa ela tem que estar sempre clara, né? Hoje, quando nós falamos de pesquisa, a gente já entende toda essa praxe da pesquisa como algo bem claro e objetivo. Tá? Então isso daí é uma coisa que eu tenho que sempre chamar a atenção. Então quando a gente fala de tendência e tal, né, se é tendência no sentido posterior, de tendenciosidade, hoje as tendências elas têm que ser explicadas no próprio artigo. Tá? E se é tendência no sentido de pressuposto, ok? Aí os pressupostos da pesquisa, tanto um quanto o outro, tem que estar tudo delimitado dentro do texto. Então, se você pegar artigo científico, você tem aquele primeiro momento do artigo, que é a metodologia, onde isso aí vai estar bem claro e bem pontuado. Ok? Vamos seguir então e tentar entrar aqui no nosso texto de Nietzsche. Então é um texto, eu acho, assim, não é um texto difícil, é um texto intermediário, ok? Então diz o texto assim, a verdade e a mentira são construções que decorrem da vida no rebanho e da linguagem que lhe corresponde. O homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no rebanho e chama de mentira aquilo que o ameaça ou exclui do rebanho. A verdade e a mentira são ditas a partir do critério de utilidade ligada à paz no rebanho. Assim, os gestos, as palavras e os discursos que manifestam uma experiência individual própria em oposição ao rebanho ou não são compreendidos ou trazem mesmo perigo para aqueles que assim se mostram. Portanto, em primeiro lugar, a verdade é verdade do rebanho. Então, assim, primeiro, você lê um texto desse e fala, meu Deus, travou tudo já? Você está na disciplina certa. Primeira coisa que tem que entender, característica de texto filosófico é estar cheio de conceitos. E isso torna os textos, às vezes, mais pesados e difíceis. Porque os conceitos do autor, às vezes, não são os nossos conceitos. E atrás de cada conceito, às vezes, tem quase uma tese atrás. Mas como é que eu destrincho isso? Como é que eu trabalho num texto desse? Ó? Primeira coisa, vamos lá, seguindo o nosso método. Primeira coisa, você tem que separar o texto.
Tá? Então é aquilo que eu chamei de diagramação para vocês no livro. É separar. Mas como é que eu separo esse texto, professor? Pode seguir a pontuação. Vamos usar a reflexão simples aqui. Ó. O tradutor, geralmente, quando ele tira lá do alemão ou de outra língua para o português, ele vai seguir elementos do português para finalizar a tradução. Então, ele sempre vai fechar um pensamento dentro de uma frase. A frase vai estar de uma primeira palavra até o ponto. Às vezes, uma frase composta, tal, mas é sempre delimitando pelo ponto. Então, você vai separar pela pontuação. Aí você tem aqui o texto todo delimitadinho. O que eu chamo a atenção para você? É que você tem aqui, por exemplo, na primeira... a verdade, deixa eu só tirar o e-mail daqui, né? Que aí vocês já copiaram. Qualquer coisa depois eu passo também para vocês. Ó. A verdade e a mentira são construções que decorrem da vida no campo e da linguagem que lhe corresponde. Isso aqui, ele logo no começo, ele é uma introdução. Toda a frase bem escrita, todo o parágrafo bem escrito, ele tem uma primeira linha que é chamada tópico frasal. Esse tópico frasal, ele traz uma introdução do que vai ser colocado no parágrafo. E na última linha aqui, ó, também é uma frase completa. Portanto, em primeiro lugar, a verdade é a verdade do rebanho. É a conclusão. A primeira e a última. A primeira é a introdução, a última a conclusão. E no meio é o desenvolvimento. Ok? Então essa é uma forma simples de ver. A questão é que, do desenvolvimento, às vezes ele tem 1, 2, 3, 4 ideias que vão ser usadas para apoiar a primeira frase, que é a primeira premissa. Então você tem, na verdade, a mentira, a primeira frase em cima, você tem uma premissa. Nas 3 do meio, você vai ter o desenvolvimento dessa premissa e a conclusão. Ok? Vamos tentar ver como que se diagrama. Então, a diagramação é uma coisa que eu coloquei para vocês. Ela é um conceito importante aí, principalmente para compreensão de texto, de discurso, porque a diagramação te permite enxergar com maior clareza. Então, quando você vai ler esse texto, nós temos a primeira frase de cima, é o número 1 aqui, ó, 1. Então, porque ele representa uma ideia completa. Ele está falando que a verdade e mentira são construções, ok? Que tem a ver com a ideia da linguagem. Ponto. O texto em rosa, o segundo texto, o homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no rebanho e chama de mentira aquilo que ameaça ou exclui o rebanho. Então, vamos lá. Rapidinho, pensando em dedução e indução. Quando você lê esse texto, você vê que a primeira frase, ele está dando uma ideia geral. Verdade e mentira são construções. Então, ele está um pensamento absoluto, ideias, conceitos. No segundo, ele faz uma aplicação. O homem do rebanho, então ele afunila o conceito. Ok? E depois ele vai, no texto azul, terceiro texto aqui separado. A verdade e a mentira são ditas a partir do critério de utilidade ligado à paz no rebanho. Então ele deu mais um conceito absoluto, mas ele não é individual. Ele está subjugado ao rosa. Depois ele traz um amarelo, assim os gestos e palavras e os discursos que manifestam uma experiência individual própria, então ele afunilou mais ainda. Então a verdade e a mentira como conceitos gerais, o homem do rebanho e uma experiência própria. Viu? O texto ele faz todo esse afunilamento. Aí você fala assim, professor, quando ele escreveu esse texto, ele estava pensando em fazer esse afunilamento? Na prática, gente, não, porque isso é quase automático. Nós já fazemos isso durante o dia. Agora, é claro, nós estamos falando de Nietzsche, né? Você está falando de alguém que tinha profundo conhecimento da cultura grega e do pensamento grego. Então, é muito possível que ele tenha uma compreensão melhor, ok? Então, a diagramação é 1, que é a primeira premissa. Aí você tem 2, 3 e 4, que são a segunda premissa. Esses 3 textos, o rosa, o azul e o amarelo, eles estão apenas repetindo a mesma ideia. Ok? Na primeira ideia é uma ideia geral, e nos 3 textos de seguir, ele está afunilando para uma ideia mais específica. E o 5, que é o que está debaixo da barra, é a conclusão. Portanto, em primeiro lugar, a verdade é verdade do rebanho. Premissa maior, verdade e mentira são construções gerais. Premissa menor, essas construções são empregadas pelo homem no dia a dia. Conclusão, a verdade e a mentira são ligadas à ideia de rebanho. Ok? Acho que deu para ter uma ideia, tá? Terminou aqui, professor? De jeito algum. Nós só começamos. Então, a questão toda é que às vezes isso aqui pode ser trabalhoso, tá? Essa que é a pegada. Mas texto filosófico, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Pelo amor de Deus, você não faz leitura dinâmica
em texto filosófico, tá? Texto filosófico você tem que parar, ler com cuidado, pensar, refletir, e não ler correndo, né? Ler correndo, aí o aprendizado vai lá para o chão. Tá? Então, não é para fazer leitura dinâmica, você tem que parar, você tem que desmontar, pensar o texto, refletir sobre o texto. Tá? Seguindo. E também, outra coisa, ler resuminho pronto da internet, pelo amor de Deus, isso vai acabar com o seu senso crítico. Tá? Ler resuminho pronto da internet é igual você tá fazendo dieta e ir comer um hambúrguer super gorduroso. Então, abandona, tá? Então, não tem como isso. Ler resuminho da internet é caloria vazia, tá? É coisa que não dá conteúdo. É só aquela leitura superficial. Você vai ler o resuminho da internet como uma introdução para se aprofundar no texto, aí é legal, aí até é válido. Mas se ficar só no resuminho da internet, aí o aproveitamento é muito baixo. Ainda aqui, para a gente terminar o método aqui, para vocês pegarem, a pergunta que, depois que você fez a diagramação e entendeu como se divide o texto, é como você avalia. E aí a pergunta é para vocês. Né? Qualquer coisa vocês postem aí rapidinho. O que vocês acham desse texto? Se realmente a verdade e a mentira são construções do rebanho. O que vocês acham? Postem aí. Enquanto a gente vai elaborando a aula, vocês já vão colocando aí a resposta. Ah, professor, eu acho que ele está certo. Realmente são elaborações do rebanho. Eu acho que ele está errado. Não são elaborações do rebanho. O que você acha? Então a questão é essa. Primeira coisa, eu leio o texto, desmancho o texto para entender as premissas. Mas entender as premissas ainda não é a avaliação. É agora, na hora da avaliação, que vai se fazer diferença dentro do texto. E aí, qual que vai ser a avaliação? Você vai fazer o seguinte. Você tem 4 tipos de avaliação para fazer. A primeira avaliação que você faz é se esse texto é funcional. Como assim funcional? Funcional da perspectiva de estrutura. Se ele tem uma estrutura lógica clara. A estrutura lógica pode ser do maior para o menor ou do menor para o maior. Então eu coloquei aqui do lado. Então quando nós lemos o texto, nós vimos que o texto possui uma estrutura lógica clara e que ele parte do maior para o menor. Ok? Então, análise funcional ele passou. Segunda coisa, o texto, da perspectiva agora da qualidade, o texto, ele é verdadeiro ou falso? E é aqui que está a pegadinha que muitas vezes a gente não entende os textos. Como esse texto ele é construído logicamente correto, ele dá a impressão que está correto. Quando a gente olha o texto, o que é a análise da qualidade, do verdadeiro ou falso? É você pegar premissa por premissa e verificar ela. Por exemplo, a primeira premissa do texto. A verdade e a mentira são construções que decorrem da vida no rebanho e da linguagem que lhes corresponde. A pergunta que eu faço para vocês, essa premissa, ela é verdadeira ou é mentira? Ou ela é parcialmente verdadeira, para ficar mais fácil, né? Ok? Então, quando você olha esse texto aqui, você vai entender, então, que parece que não é bem assim. Que a verdade e a mentira não são construções que decorrem do rebanho. Pode ser que o rebanho participe dessa construção. Mas será que hoje, quando a gente olha a sociedade, agora pensando mais amplo, a verdade e a mentira são conceitos que surgem no rebanho só simplesmente pela vida do rebanho? Pensando politicamente, vamos lá. Como é que é essa verdade e mentira? Ou será que a verdade e mentira são imposições ideológicas de grupos que exercem controle pelas formas midiáticas, pelas formas culturais? O que vocês acham? Ok? Percebe? Então, quando eu leio o texto, ele até parece, pô, esse texto é legal. Só que esse texto ele tem uma coisa, ele está usando uma estrutura matemática, dedução, do maior por menor. Só que a primeira premissa já não é uma premissa válida. Ela já é uma premissa que nem sempre é verdadeira. Então, isso daqui, essa talvez seja a análise mais importante do pensamento crítico usando a perspectiva filosófica. É perguntar para o texto se essa afirmação do autor, ela sempre é verdadeira ou ela nem sempre é verdadeira. Principalmente em ciências humanas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Tem muita gente que usa o discurso retórico, onde ele usa elementos da lógica, como eu mostrei aqui, clara, e frases com afirmação veementes. Gente, não existe isso.
Isso é um problema. E aí, quando a pessoa lê o artigo, ela tem a impressão de que aquilo é uma verdade final e absoluta. Aí é a questão. Quando nós falamos de ciências humanas, é muito complicado você definir uma verdade, uma ciência verdadeira e absoluta. Se você falar assim, todas as pessoas morrem, aí é verdadeiro e absoluto, não há contestação. Mas falar assim, todas as pessoas morrem afogadas, aí não. Entendeu? Então a ideia é conseguir perceber essas premissas. Quando você olha a segunda premissa aqui, por exemplo, ó, o homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no rebanho e chama de mentira aquilo que ameaça e exclui do rebanho. Será que essa realmente é uma prática hoje, quando você olha para a sociedade? Ou será que a verdade e a mentira são quase que impostos e a pessoa nem consegue exercer reflexão crítica sobre o que é verdade e mentira? Ok? Opa, aí a Bianca chegando para ajudar a gente. Bianca, eu tô com o horário estourando aqui já, né? Sim, ele já está chegando no final. E tem algumas perguntinhas aqui, eu posso Ótimo, colocando? ainda bem que você entrou. Pode colocar. O povo tá gostando aí, ó. Sim, os alunos estão agora. Ó, o Ezequias, ele perguntou o que seria rebanho. Uhum. Tem Bem como simples isso daí. contextualizar um pouquinho mais? Então. Se você pegasse aí na semântica, tal, né? Você ia perceber que a semântica, ele tá usando... Semântica são os termos no texto, do contexto, que indicam o sentido para aquela palavra. Sempre que você pegar uma palavra que pode ter sentido duplo, você tem que olhar as palavras que estão ao redor dela no texto, porque elas formam um campo semântico que vão dar sentido para ela. Você vai perceber que as principais palavras têm a ver com homem, com sociedade, com a ideia de verdade e mentira. Rebanho aí vai ser uma metáfora para falar do ser humano em sociedade. Ótimo. Aí temos aqui algumas perguntas, né? O Lúcio está perguntando justamente aí na questão de identificar, né, as premissas. Quais seriam as dicas, né? Primeira coisa de identificar a premissa, gente, ó, sigam as frases. Um texto bem escrito, cada frase vai ser uma premissa. A questão é que, às vezes, no texto, quando você está argumentando, para você poder defender uma ideia, você usa 3, 4 premissas semelhantes. Essas premissas semelhantes, você vai juntar elas como se fosse uma premissa só. Ok? Geralmente os textos apresentam a primeira premissa individual, separada de todas, que é geralmente a tópico frasal, a introdução. Depois ele segue ao desenvolvimento, que são várias premissas, para poder comprovar o que ele disse na primeira premissa. Tá? Você vai encontrar isso. Essas premissas, para elas estarem claras, elas têm que estar escritas em frases completas. Você entende que isso não é só leitura, isso também é escrita. Quando você vai escrever um texto, você tem que escrever a premissa maior que a primeira premissa, e quando você for comentar esse texto, cada ideia que vai defender a sua primeira ideia, você vai fazer uma frase completa. E isso a gente faz no discurso dia a dia. Bem prático. Exatamente, né? A gente faz sem perceber, muitas vezes. Sem perceber, sim. Ó, essa pergunta aqui é bem interessante, do Leandro Arcanjo. Tendo uma premissa errada, né, no comecinho ali do argumento, já invalida todo o texto? Então, a premissa errada às vezes invalida a conclusão. Essa é a questão. E aí você tem que entender, por exemplo, esse texto aqui do Nietzsche, ele não está errado. Ele só não está totalmente certo. Ele teria que dizer, e aí a gente aprende a corrigir premissas, porque é importante até para a sua escrita. Se ele colocasse assim, por exemplo, ó, parece que a verdade e mentira, em algumas situações, são construções da vida no rebanho. Você percebe? Se ele tivesse colocado esses dois termos de indefinição, parece que em determinadas situações, o texto dele seria um texto correto. Você entende? Nem sempre o indefinido torna algo errado. E nem sempre o definido e absoluto torna algo certo. Na linguagem, você vai precisar construir isso daqui. Então, se ele tivesse pegado... Se você encontra isso aí, eu até deixei a dica para vocês no órgão de Aristóteles, dá uma analisada no órgão com cuidado, que você consegue ver lá todo um tratamento de premissas. É fantástico, é recomendadíssimo que se leia, tá? Bom, professor, o nosso tempo... Na verdade, nós já atingimos o nosso limite, e acredito que a maioria das perguntas, assim, mais pontuais, né, que vinham de acordo com o conteúdo, aí já foram respondidas. O senhor quer falar alguma coisa aí para concluir, para a gente já ir encerrando?
Ok, só deixar o desafio para eles aqui para a próxima aula e encerro. Então, gente, ó, deixa eu passar aqui para vocês. Eu deixei um último slide aqui, que é um texto do Suassuna, do Chicó. É verdade, o cachorro morreu, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. O desafio é o seguinte, é você olhar esse texto aqui e encontrar a estrutura, e você vai ver que esse mesmo texto do Chicó, super simples, tem premissa maior, tem premissa menor e conclusão. E detalhe, esse texto dele é um texto válido. Enquanto o texto que nós lemos do Nietzsche lá, ele estava meio complicado quanto à sua argumentação, porque ele muda o elemento principal. Aqui ele fala da morte. Então fica o desafio para vocês. No slide, inclusive, aí já tem até uma dica para vocês irem passando aí, né, do texto de Chicó, já está divididinho e tal. A ideia é você refletir sobre o texto e encontrar esse desafio aí. Ok, gente? E aí é o começo, tá? Fica aqui então a dica, me mande um e-mail aí, você que quer pesquisar, que quer trabalhar, sua ideia, seu projeto de pesquisa, ou o artigo que você quer publicar. Você não tem ideia nenhuma e quer publicar, manda um e-mail. Eu escrevo para vocês, ó, vamos trabalhar aqui, aí de repente a gente conecta 2, 3 alunos que querem trabalhar. O importante é pesquise, isso que vai fazer diferença, ok? Exatamente, né? Então, vale aí lembrar, viu, pessoal, os materiais, eles estão todos lá no estúdio, no ambiente de vocês. Tem vídeo explicativo da atividade de estudo 1, da atividade mapa, tudo já está lá explicadinho, né, para vocês, para auxiliar. Tem os materiais, os slides estão lá, e ressaltando aquilo que o professor já comentou, né, a importância da gente ler, desenvolver um senso crítico, né, estudar filosofia. Não dá para ler livro como se fosse um romance, né? Nós precisamos aí nos aprofundar mesmo, nos debruçar sobre o estudo. Então é isso, pessoal. Ficamos aí com este assunto, né? Com essa conclusão, com esse desafio. Temos aí o desafio nacional e nos vemos na próxima aula. Professor Eduardo, muito obrigada. Alunos, muito obrigada aí pela presença de todos vocês e até a próxima semana. Até a próxima, gente. Boa noite a todos e todas.